Hoje nós vamos falar da maior empresa do Brasilzão, Petrobras. Saiu o resultado ontem. Tinha prometido inclusive para você, se você assistiu o vídeo de ontem, que hoje a gente ia fazer análise de Banco do Brasil. Porém, o Banco do Brasil soltou um fato relevante, falou que vai soltar o resultado dele só no dia 15. Então nós só vamos ter vídeo do resultado do Banco do Brasil provavelmente dia 15 ou dia 16. Mas saiu aqui um resultado muito bom de Petrobras e eu vou mostrar para vocês aí o que aconteceu com a Petro. Gravei vários vídeos para vocês falando que Petro estava em oportunidade quando estava lá nos seus 30, chegou a bater 29,80 e desde o posto dela até hoje já valorizou aí seus 6,5%. Hoje o mercado já está com o resultado em mãos e a gente vai saber se vai desempenhar bem ou não a Petrobras, beleza? Vamos fazer o seguinte, você vai entrar aí no central de resultados da Petrobras e vai baixar aqui a apresentação do WebQuest, tá? Então a gente vai olhar para essa apresentação aqui que eu já sublinhei várias coisas importantes que eu preciso discutir com você aqui. E aí eu quero sempre te lembrar, quando a gente vai analisar uma empresa de commodity, o que a gente tem que fazer? Eu sei que você repetiu, você que é raiz, você repetiu, você falou aí na sua casa, né? Quando eu vou analisar uma empresa de commodity, eu faço o quê? Abro o gráfico de commodity junto. Então tá aqui o gráfico do Brent do petróleo. A gente sabe aqui quanto tá custando o petróleo e aí a gente vai analisar a Petrobras. Porque se a Petrobras, ela exporta, extrai petróleo e vende petróleo, se o petróleo tá barato, teoricamente o lucro dela tende a cair. E se o petróleo está caro, teoricamente o lucro dela tende a subir. Vamos ver aqui os destaques operacionais do primeiro trimestre de 2025. Vou até dar um zoom aqui, ficar melhor para você assistir. Olha lá, o aumento na produção. A produção total de óleo e gás alcançou 2,77 barris de petróleo. Isso aqui é muita coisa, né? É muita coisa, cara. Aumento de 5,4% em relação ao trimestre anterior. Lembra o que eu disse para você? Dentro de empresas de commodity, a gente não olha unicamente o lucro, porque o lucro é influenciado pelo preço da commodity. Por isso que a gente abre o gráfico da commodity para ver se o lucro da empresa está caindo é porque ela está pior ou se é porque o petróleo, no caso da Petrobras, está mais barato. E aí, eu te falei que em empresas de commodities você tem que prestar atenção em duas coisas. Primeira coisa que você tem que prestar muita atenção é sobre custo da empresa. Você tem que ver quanto que ela tem de custo para a produção do barril de petróleo. Qual que é o custo do barril de petróleo da Petrobras? Esse custo está aumentando ou está diminuindo? Porque se eu sei qual que é o custo, eu sei se ela está melhorando ou não quando se trata em diminuição de custo. Tem uma possibilidade de aumento de lucro quando o barril de petróleo subir de novo. E a segunda coisa é literalmente a quantidade na produção. Se eu mantenho o custo e aumento a quantidade de produção, ou seja, eu produzo mais, extraio mais, faço mais daquele commodity, eu consigo, quando esse commodity voltar a subir, um lucro exorbitante. Então, primeiro ponto aqui para a Petrobras, ela está aumentando sim a produção, então tá muito bom. Outra coisa, entrou aqui a Almirante Tamandaré, que é a Búzios 6, em produção no dia 15 de fevereiro. Olha isso aqui, cara. Eu vou te falar isso aqui, ó. Leia junto comigo. Repita em voz alta. A FPSO tem potencial para produzir diariamente até 225 mil barris de petróleo por dia. Léo, por que isso é importante? Por que você colocou uma observação aqui? Porque eu vou te mostrar agora as dois principais concorrentes da Petrobras na Bolsa Brasileira. As duas principais concorrentes, que é a PetroRecôncavo e a Brava Energia. Presta atenção. A Brava Energia divulgou nessa segunda-feira, dia 5 de maio mesmo, tá? Um aumento recorde na sua produção. Uma média de 81,8 mil barris de petróleo por dia. 81,5 mil barris de petróleo por dia. A Brava Energia tem como capacidade produtiva, tá? Quando a gente olha a capacidade produtiva da PetroRecôncavo, que é a outra empresa competitiva, né, ali com a Petrobras, teoricamente no mesmo setor, ela tem dois principais ativos, o ativo Potiguar e o ativo na Bahia. Na Bahia é 14,2 mil barris de petróleo por dia e no Potiguar 13,5 barris de petróleo por dia, isso aqui é atualizado em março de 2025, ou seja, no próprio site da própria empresa, tá? Ou seja, ela tem 27,7 mil barris de petróleo por dia de produção. Você conseguiu entender o quão impressionante a Petrobras em apenas uma operação, apenas nessa operação aqui, ó, só nessa operação. Ela é maior do que as duas principais empresas que competem com ela, só nessa operação. Você entende o quanto a Petrobras é grande, cara? Você consegue entender? Ou ainda tá meio fictício para você? Além disso, temos a margem equatorial e já foi entregue ali dentro do centro de atendimento um pedido de licenciamento ambiental para perfuração da margem equatorial. Quando vir essa margem equatorial, vai aumentar ainda mais a produção da Petrobras. Ela realmente é a maior empresa do Brasil. Depois vem Vale, que também é uma empresa gigantesca de commodity, e isso mostra pra gente o quanto o Brasil é um exportador de commodity, né? E vamos ver se a exportação desse commodity realmente vale a pena ou não. Olha só que interessante, porque esse vídeo eu deixei para gravar ele às 10h45, mercado já aberto.
Por quê? Porque eu quero te mostrar uma coisa interessante. O mercado ele é feito de narrativas e nem sempre quando você escuta algo, esse algo vai refletir em algo na bolsa de verdade, em flutuação de cotação. Perceba que eu estou olhando os destaques financeiros da Petrobras. Petrobras, ela usa em grande parte das suas apresentações dólares, tá? Então aqui a gente está vendo esses valores em dólares. Olha o EBITDA da empresa sem os eventos exclusivos, 10,7% de EBITDA. O lucro líquido, 4 bilhões de dólares, um aumento de 31%. O fluxo de caixa operacional, 8,5 bi e o fluxo de caixa livre 4,5 bi de dólares. E aí você vê que aumentou 8% o EBITDA, 31% o lucro líquido, 20% o fluxo de caixa livre, anunciou um mega pagamento de dividendos, 11,7 bilhões, e aqui no caso de reais de dividendos, ou seja, pô, resultado perfeito, né, Léo? Tudo subindo, lucro subindo 31%, isso é bom demais. Se o lucro subiu 31%, o que eu espero que aconteça com a empresa hoje? Suba a cotação, né? Pois é, vamos abrir aqui a cotação de Petrobras, o que aconteceu com ela lá? Já caiu hoje 1,70, né? Tá na variação aí deu uma recuperadinha aqui, mas tá na variação, provavelmente vai fechar hoje aí com a queda. Por quê, Léo? Se o lucro foi melhor, o que aconteceu que tá caindo? Isso que eu tô te falando, meu amigo, você não pode ser apenas analisador de números. Quando você olha esse número aqui, você tá olhando uma foto. Será que esse número que subiu 31%, ele é realmente bom? Ou ele subiu 31% de um resultado que foi muito ruim? Porque se eu falo pra você que a média do resultado é 10, 10, 10, 10, aí em um trimestre foi 5 resultado. Por que foi 5? Ah, teve um evento não recorrente que fez com que o resultado fosse 5. E aí, beleza, tudo certo. No próximo resultado, volta pro 10, que é o padrão. Nossa, subiu 100% o lucro. Se subiu 100% o lucro, a empresa vai subir 100%? Não necessariamente. Porque se a gente olha que ela subiu 100% ou que ela subiu 31% sobre o lucro que anteriormente foi falsamente menor, a gente entende por que você não pode ser manipulado por números, né? Aqui a gente consegue ver, inclusive, como que foi o EBITDA ajustado da empresa no primeiro trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025. Ano a ano, se a gente comparar ano a ano, tanto o EBITDA sem evento recorrente quanto com evento recorrente foi menor. Então você vê aqui que teve uma diminuição sim, ó. O EBITDA ajustado sem evento recorrente 12,4 e agora 10,7. Por que aumentou, Léo? Aumentou em relação ao trimestre anterior, que teve muito efeito não recorrente. Então aumentou ali os 8% do EBITDA, que a gente viu aqui em cima, ó, 8% do EBITDA subindo, que aparentemente à primeira vista parece ser muito bom, mas quando a gente olha para o cenário macroeconômico, era só isso mesmo que tinha que acontecer. Era isso aí, era o esperado. Por isso que o mercado não reagiu nem muito para cima, nem muito para baixo. É o esperado, é isso aí mesmo. E aí quando a gente olha o fluxo de caixa de operação, olha lá, aumentou 4%. Nossa, Léo, então foi bom demais? Foi bom. Mas foi bom em relação ao trimestre anterior. Se a gente pegar em consideração ao primeiro trimestre de 2024, diminuiu, né? E por que diminuiu? Primeiro trimestre de 2024, vamos dar uma olhada lá no barril de petróleo, quanto que tava? Ó, primeiro trimestre de 2024, de janeiro até março aqui, ó. Ó, olha quanto tava custando o barril de petróleo lá, 88, antes tava custando uns 82, então vai ficar na média ali uns 85, 84. Isso é o que tava custando o barril de petróleo no primeiro trimestre de 2024. Quanto que o barril de petróleo tava no primeiro trimestre de 2025, ó, de janeiro até março? Tava na média aí de 82, chegou a bater aqui 68, voltou para 75, mas fechou numa média bem mais baixa do que o primeiro trimestre de 2024. Primeiro trimestre de 2025, bem mais baixo do que o primeiro trimestre de 2024. Então já era esperado que o fluxo de caixa de operação, que o fluxo de caixa livre, teoricamente, viria um pouco mais baixo mesmo. O lucro líquido viesse um pouco mais baixo, porque ela vende petróleo. Petróleo caiu de preço, é isso que vai acontecer. E perceba, tá vendo aqui quando começou a cair o petróleo? Teve essas duas velas gigantescas de queda aqui no petróleo, e o petróleo hoje está estacionado a 65 dólares. Olha a data ali, dia 31 de março, fechamento do primeiro trimestre. Ou seja, o segundo trimestre da Petrobras já não começou muito bem, não começou muito bem. Esse impacto desse barril de petróleo no preço de hoje vai impactar o resultado da Petrobras no final do segundo trimestre. O segundo trimestre começa em abril, maio, junho, finaliza o segundo trimestre. A gente já está na metade de maio, ou seja, não tem muito tempo agora para o barril de petróleo recuperar, e mesmo que ele recupere, esses 45 dias que ficamos aí com esse barril de petróleo mais baixo, vai sim impactar no resultado da Petrobras. Então, grande parte das pessoas já precificou anteriormente a Petrobras a esse barril de petróleo. Muita gente fala, inclusive eu aprendi muito com isso, era inflexível. Falava, essa estatal tem muito dedo de mercado. E realmente, tem muito dedo de mercado, não mudou nada disso, tá? Tem muito dedo político nisso, né? Muito dedo político. Eu analisei muito Petrobras na época lá, 2015. Quem tinha Petrobras antes? Quem conseguiu comprar em 2015 foi perfeito, né? Mas quem tinha Petrobras antes? O que passou? Por conta de uma medida política. Então eu falava assim, nossa, eu não quero me expor em algo assim que pode ser tão frágil. E aí, conforme você vai crescendo no seu conhecimento, você vai adquirindo mais conhecimento. Por isso que eu falo pra você, você que é investidor, você vai ser um eterno aprendiz. Eu serei um eterno aprendiz. Warren Buffett senta na reunião, 70 anos investindo e fala, eu sou um eterno aprendiz. Quem sou eu pra dizer que não sou um eterno aprendiz? Quem é você pra falar que você já sabe tudo?
tudo. Ninguém sabe tudo, meu amigo, ninguém sabe tudo. Petrobras sempre, independente das medidas políticas, sempre acompanhou o barril de petróleo. Vai ter volta e meia alguma decisão política que vai impactar no preço da empresa? Com certeza, com certeza. Nesses momentos, a empresa, ela ou falha ou ela volta a seguir o barril de petróleo. Uma empresa gigantesca como a Petrobras, a maior empresa do Brasil, é difícil ela falir, né? Você já viu o que ela passou já por prejuízos bilionários por conta de alguns probleminhas políticos e mesmo assim ela recobrou depois a sua maestria, né? Então, uma empresa absurda, por isso que hoje, dentro da minha carteira, ela é uma grande posição, né? Dentro da minha carteira é uma grande posição aí, tá na quarta maior posição da minha carteira de ações. E aí muita gente, quando olha para a Petrobras focando nos dividendos, ele olha para o lucro líquido, tá errando. Por que ele tá errando? Porque a política de dividendos da Petrobras não é em lucro líquido, é em fluxo de caixa livre. Você vai aprender hoje o que é fluxo de caixa livre. Todo dia eu te prometi te ensinar um negócio novo, né? Um termo novo, alguma coisa que você não sabia. Hoje você vai aprender sobre fluxo de caixa livre, você vai entender como que a Petrobras consegue pagar mais ou menos dividendos. Aqui a gente consegue ver literalmente o lucro líquido, o resultado líquido da Petrobras, tirando eventos exclusivos, porque o verde escuro aqui são com eventos exclusivos, fatores cambiais, né? Que inclusive no quarto trimestre de 2024 você vê que o lucro líquido foi negativo quando se leva em consideração o impairment, que é a perda de valor de algum tipo de ativo que ela tem de maneira contábil, e também o quanto que ela sofreu com o dólar, que tá lá na casa dos 6,10, 6,18, né? Então teve muito sofrimento ali mesmo. Cambial, tá? Cambial contábil. Quando a gente tira esses eventos exclusivos, a gente vê aqui o lucro líquido real dela, 5,4 no primeiro trimestre de 2024, 3,1 no quarto trimestre de 2024 e 4 bilhões ali no primeiro trimestre de 2025. Perceba aqui o Brent do petróleo. Aqui você consegue ver que ela conseguiu subir o lucro de 3,1 para 4, com o Brent do petróleo basicamente aqui na mesma posição. Enquanto o lucro foi muito melhor lá no primeiro trimestre de 2024, porque o Brent do petróleo estava realmente muito mais alto. E olha só o impacto do câmbio aqui, né? Olha só o impacto do câmbio aqui. E aqui eu coloquei uma observação justamente para você perceber que no final do primeiro trimestre de 2025, a média do Brent foi 75. E a gente viu agora que o Brent do petróleo nesse momento está 65, mas em grande parte do tempo desde março ele passou abaixo de 65. Então a média vai ser bem abaixo de 75. Em 75 ela conseguiu fazer esse lucro, o lucro com certeza vai diminuir. Quando a gente chega nessa parte do CAPEX, essa parte é muito importante para a Petrobras, tá? Porque a empresa, ela faz muito investimento, e os investimentos são extremamente caros. Por quê? Imagina, com o projeto dela, ela conseguiu criar uma plataforma que extrai 255 mil barris de petróleo, que é 2 vezes o tamanho das 2 maiores empresas, tirando a Petrobras, que é a Brava e a PetroRecôncavo, na extração. Imagina, um projeto da Petrobras, o dobro das outras duas. Eu preciso de muito dinheiro investido nisso, concorda comigo? E aqui eu quero te explicar como que funciona a política de dividendo da Petrobras e o que significa fluxo de caixa livre. Por que eu vou te explicar o que é fluxo de caixa livre? Porque, no caso da Petrobras, se a gente olha aqui a política de dividendo dela, ela fala o seguinte, presta atenção, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante pra gente calcular o nosso preço projetivo ali na Ward. Então vamos aqui pra política de dividendos. Primeira coisa, ó, a companhia estabelece uma remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares em exercício que o preço médio do Brent do petróleo for superior a 40 dólares. No momento, o Brent do petróleo tá a 65. Se continuar mais ou menos aí nessa média, e aí chegou a cair até 59 ali, né? E teve uma resistência muito grande de 59. Se continuar nessa média, pelo menos isso aqui a gente vai receber. Pelo menos isso aqui. Pegando aí o dólar de hoje, tá 5,63. Vamos pegar lá, 4 bilhões vezes 5,63 vai dar 22,52 bilhões de distribuição mínima. Eu vou anotar aqui porque isso aqui vai ser importante quando a gente vai calculando o preço teto projetivo. 22,52 bilhões de reais de distribuição mínima, beleza? Tirando isso, no caso, quando a dívida bruta for igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido pelo plano estratégico, seus acionistas vão receber 45% do lucro líquido? Não, do fluxo de caixa. Então, quando a gente vai olhar para dividendo na Petrobras, a gente precisa saber o que é fluxo de caixa livre. E a gente precisa atender essa demanda aqui também, né? Em caso de dívida bruta igual ou inferior ao nível máximo. Qual que é o nível máximo de dívida que a Petrobras pode ter? Dentro da política de endividamento da Petrobras, se você abrir lá, você vai ver que a dívida bruta máxima que ela pode ter para enquadrar naquilo lá é 75 bilhões, tá? 75 bilhões de dívida bruta. Dívida bruta, beleza? Então guarde isso aqui também, porque a gente vai olhar ali a parte de dividendos. Vamos entender então o que é fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Então, se eu recebo dividendo a partir disso aqui, o que são as duas coisas que mais importam para mim dentro da Petrobras? É o quanto que ela está tendo de fluxo de caixa operacional, porque
quanto mais fluxo de caixa operacional, mais, teoricamente, eu vou ter de fluxo de caixa livre. Porém, eu posso aumentar o fluxo de caixa operacional. Se eu aumentar o CAPEX também, muito investimento, muito investimento, imagina que eu tive um fluxo de caixa operacional de 10 e um investimento de 10. O fluxo de caixa livre foi 0. Ou seja, tem dividendo? Não. Então, o fluxo de caixa operacional subir de 10 para 15 é bom. Mas se o CAPEX aumentar de 10 para 15 também, continuo com 0% de dividendos. Ou seja, eu preciso saber uma perspectiva da empresa de quanto será o CAPEX para que eu entenda o quanto que eu vou receber de dividendo. Pelo menos faça uma projeção disso. Porque o investidor, ele gosta de projeção, ele não gosta de nada muito duvidoso. E aí, a gente viu, inclusive foi algo que decepcionou muito os acionistas no quarto trimestre de 2024, e por isso que a Petrobras começou a cair ali, foi porque o CAPEX foi muito alto no primeiro trimestre de 2024. Foi 5,7 bi de dólares. Isso é muita coisa, muita coisa. E a Magda nos trouxe aí uma declaração, ó, não veremos o mesmo nível de CAPEX no quarto trimestre de 2024, no primeiro trimestre de 2025. E é muito importante que isso seja esclarecido. Então, nem no primeiro trimestre de 2025 e teoricamente também com a conclusão desses projetos, a não ser que comece novos projetos na margem equatorial, mas primeiro a gente precisa de licenciamento na margem equatorial para depois começar esses projetos, teoricamente a gente vai ficar na casa aí do CAPEX de 4 bi mesmo. Então, se a gente manter um fluxo de caixa operacional igual a gente teve agora no primeiro trimestre, já dá pra gente fazer uma perspectiva. Porque se o CAPEX vai ser mais ou menos 4 e o fluxo de caixa operacional tá de 8,5, pô, eu sei então que o fluxo de caixa ali vai ficar ali na casa dos 4,5 bilhões de dólares. E aí eu consigo fazer uma projeção de pagamento. Por quê? Me importa o lucro líquido? Não, me importa o fluxo de caixa livre. E para o fluxo de caixa livre é muito importante eu saber as perspectivas de investimento da empresa. Por isso que esse slide aqui é muito importante, né? Quando você vai avaliar a empresa e específico, a Petrobras, você tem que olhar para isso. As outras empresas pagam por lucro líquido. Isso influencia também se a empresa investe muito, vai ter menos lucro líquido? Com certeza. Porque para o lucro líquido virar lucro líquido, primeiro eu tenho que tirar todas as despesas, inclusive os investimentos. Então, é muito importante que você saiba a perspectiva de investimento da empresa. É muito importante você olhar para a Sanepar e falar assim, ó, entender dela, porque ela fala assim, cara, eu tenho que investir muito para cumprir com o marco do saneamento. Então, ela tem que investir muito. Então eu não posso esperar muito aqui de lucro líquido. Eu vou projetar o mínimo possível. Quando você olha pra Thaís e a Thaís fala assim, cara, eu tenho que investir muito, porque em 2030 vai vencer as minhas concessões. Então você já pode esperar, já tem que estar na sua projeção que ela vai pagar pouco dividendo. É diferente de uma empresa que fala assim, estamos com todos os ativos maduros e a gente não vai precisar investir mais agora vai ser uma sessão de pagamento de dividendos. Como a Sabesp, por exemplo, anunciou que vai fazer investimentos, mas que depois vai ter uma data onde ela vai aumentando o payout, porque ela não vai fazer mais CAPEX, muito CAPEX, igual ela fazia antes. E aí ela consegue aumentar o payout, ela consegue aumentar a distribuição de dividendos. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Aprenda isso. Você aprendeu isso aqui nessa análise de Petrobras, você já vai conseguir fazer análises melhores em todas as empresas. Por isso que é tão importante você clicar, fazer 2 cliques no mouse. Por exemplo, um clique aqui, ó, para dar o like e um clique para se inscrever. Dá o like, se inscreve no canal, que eu sempre te prometo, sempre vou usar 320% da minha força, da minha não, né? 220 vem de Deus, 100% vem de mim, vou sempre dar o máximo para poder te ensinar coisas novas, beleza? Só me honra clicando para seguir e se inscrever no canal. Olha só, isso aqui é muito triste, presta atenção aqui, só para te mostrar o porquê que eu tô pedindo like, que nos últimos 28 dias, de todas as pessoas que vêm e ficam reassistindo os vídeos, 31% não é inscrito, cara. 31% não é inscrito. Então imagina, se o nosso público é de 510 mil pessoas seguindo agora, isso corresponde a só 70%, quanto que seria 100%? A gente já estaria quase perto da casa dos 700 mil inscritos. Se inscreve aí, você que marra a inscrição, se inscreve aí. Aqui a empresa mostra o quanto o CAPEX está entregando, né? Porque de nada adianta a empresa tirar muito dinheiro para investir e esse investimento não dá resultado. A gente quer saber se o investimento que ela está fazendo nela mesmo está dando resultado, porque senão ela poderia pagar tudo de dividendo, concorda? Então aqui ela mostra os resultados da empresa, investimento em plataformas, o quanto foi, avanço médio acumulado nas plataformas, as interligações de postos, enfim, 5 plataformas em construção no primeiro trimestre de 2024, no terceiro trimestre de 2024 já tinham 7 plataformas em construção, e aqui mostra a parte da dívida bruta. Lembra que eu falei para você lembrar desse número, 75 bi de dívida bruta? Pois é, aqui a gente consegue ver nessa linhazinha aqui, não, é tipo um verde bosta, né? Esse verde meio pardo aqui. Que cor que é esse verde aí? Digita nos comentários. É um verde meio bosta, né? Eu nem sei se existe essa nomenclatura verde bosta.
Até porque, se tiver assim, meu amigo, você corre pro médico, viu? Que isso aí, hiperbilirrubinemia. Você não tá absorvendo bilirrubina lá no seu ilho e tá perdendo bilirrubina pelas fezes, viu? Mas aqui você consegue ver que a dívida bruta tá de 64,5 e a tese é distribuir 45% do fluxo de caixa livre se tiver abaixo de 75. Então a gente pode sim esperar distribuição do fluxo de caixa livre de 45. A dívida em financiamento mesmo é 23 bi, né? É bem confortável. O resto é arrendamento. Dito isso, perceba, se a empresa paga trimestralmente e se aqui ela cumpriu com a parte de endividamento, se está abaixo de 75, eu vou pagar 45% do fluxo de caixa livre, aqui ela já tem lá o compromisso com a distribuição dos resultados gerados. Então, como a manutenção da dívida bruta ficou dentro da faixa estabelecida, eu vou distribuir 45% do fluxo de caixa livre. E 45% do fluxo de caixa livre foi 11,4 bilhões de reais. Porque o fluxo de caixa livre foi 4 bilhões, né? Então, 4 bilhões aqui fazendo de maneira aproximada, tá? Porque é 4 bilhões e algumas coisinhas, mas 4 bilhões vezes 5,63, que eu tô pegando o câmbio de hoje, deu 22,52 vezes 45%, vai dar ali em torno de 10,1, aqui deu até mais, né? Provavelmente porque usou um câmbio mais alto, nessa conversão lá no dia 31/3, né? Além do fluxo de caixa livre também, eu peguei aqui só o valor 4, mas existem outros números depois do 4, né? Então eu só abreviei aqui para você entender como que funciona. Vai pagar 91 centavos por ação com a data base, ou seja, a data com. Você pode comprar Petrobras até dia 2/6/2025, ainda tem bastante tempo, nós estamos aí no dia 13/5, então você tem mais de 15 dias aí para comprar para receber esses dividendos, tá? Os dividendos serão divididos em duas parcelas. A primeira parcela vai ser JCP, 45 centavos, a segunda parcela vai ser dividida em dividendo e JCP, tá? Então, a gente vai receber os dividendos aqui em 31 centavos, que vai ser isento de imposto de renda, e no caso, o JCP serão 60 centavos, só que o JCP nós temos que tirar 15% de imposto de renda, então daria 51 centavos. Mais os 31 centavos, que é de dividendo, daria 82 centavos. Então, já tirando os impostos do juros sobre capital próprio, que já é retido na fonte, tá? Você não precisa se preocupar em pagar isso, não. A própria corretora já retira isso de você. Então, dá 82 centavos, dividido pela cotação atual, que está de 31,80, a gente tem aí um yield de 2,57. É um yield muito alto. Se ela só manter esses pagamentos aí nos próximos trimestres, se a gente conseguir entender que esse fluxo de caixa livre vai ser o mesmo nos próximos trimestres, teoricamente ela consegue pagar aí uns 10% de dividendo yield bem tranquilo. E aqui agora, na minha opinião, o slide mais importante da Petrobras. Esse aqui foi o slide mais importante dessa apresentação. E depois desse slide a gente vai calcular o preço teto projetivo, você vê até que preço você pode comprar a Petrobras pensando em dividendos, tá? Mas perceba, olha o que ela mostrou aqui, ó. Quanto ela gasta na média do portfólio dela para extração de petróleo, o quanto que ela gasta na média com 65% do CAPEX e com 98% do CAPEX. Quanto que seria o barril de petróleo gasto, né? O custo dessa extração. Perceba, na média do portfólio dela, ela gasta 28 dólares por extração, cara. 28 dólares por extração. Com 98% do CAPEX, ela gasta 45 dólares por barril de petróleo. Isso aqui é muito mais baixo que todas as outras competidoras. Realmente, muito mais baixo. E aí o brand de equilíbrio, que seria, teoricamente, para Petrobras gerar zero de valor, né? Custear o que ela tem. Ela tá vendendo petróleo e ficou no 0 a 0 no final, porque é o mesmo custo. Se ela vender a 35 dólares. Ou seja, cara, o barril de petróleo pode chegar a 35 dólares, que mesmo assim a Petrobras não vai ter prejuízo. O que não é verdade para as outras competidoras de Petrobras. Ou seja, aqui mostra o quanto ela realmente é grande, o quanto ela realmente é robusta e o quanto ela realmente tem um potencial competitivo frente às outras petrolíferas, não só do Brasil, mas do planeta, porque ela realmente tem aí um custo muito baixo, o barril de petróleo. Imagina, para o barril de petróleo chegar a 35, ele tem que cair mais 30 dólares, e mesmo assim a Petrobras não teria prejuízo. Então aqui você consegue ver até onde está a sua proteção, né, no barril de petróleo. Dito isso, vamos para o Word para a gente calcular o preço teto projetivo dessa empresa. Primeiro, vamos calcular o pagamento mínimo que ela poderia fazer. Lembra lá da política de dividendo que eu falei para você anotar? Falei para você anotar aqui, isso aqui seria o pagamento mínimo. Então, no pior das hipóteses, a Petrobras está na pior das hipóteses. Quanto que ela vai pagar? O mínimo é 4 bilhões de dólares. Por quê? Porque ela já calculou. O meu ponto de equilíbrio é 35 dólares o barril. Então, se for superior a 40 dólares, eu já consigo distribuir ali 4 bilhões. E aí, como o governo federal depende muito dessa distribuição de dividendos, porque afinal metade da Petrobras é do governo, então, teoricamente, o governo espera por essa distribuição. E por isso que você também pode esperar por essa distribuição mínima. E aí a gente precisa calcular o
quanto seria essa distribuição mínima nos dias de hoje. Vamos supor que, teoricamente, a média do câmbio seria o câmbio de hoje. Então, teoricamente, a gente teria aí o dólar custando 5,63, o que daria, na distribuição mínima, 22,52 bi de distribuição, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 22,52 bi de distribuição. E aí, o payout não seria 45%, seria o 100%, porque isso aqui é tudo que ela distribuiria. Vamos ver o quanto que a empresa deveria custar se, teoricamente, ela fosse distribuir só esse lucro projetivo, levando em consideração o câmbio de hoje, né? Então, teoricamente, ela deveria custar ali 28,77. Abaixo de 28,77, ela não pode cair, teoricamente, porque essa é a distribuição mínima. Então, se cair abaixo de 28,77, você pode comprar com toda a segurança possível. Não é recomendação, né, de compra, mas eu estarei comprando abaixo de 28,77, porque o mínimo que ela vai distribuir e o mínimo ali para o yield de 6% seria esses 22,5 bi. Mas a gente viu que só nesse primeiro trimestre ela já distribuiu praticamente metade disso. Em um trimestre ela já distribuiu praticamente metade disso, que foi 11,5 bi, certo? Que aí a gente pode pegar agora para poder fazer essa simulação, o quanto que ela teve de fluxo de caixa livre, e a gente consegue isso aqui com facilidade, que foi 4,5 bilhões de dólares de fluxo de caixa livre. E aí a gente pode fazer uma projeção conservadora. Qual que é a projeção conservadora? Depende agora, lembra, quando você vai fazer projeção de empresa de commodity, você tem que olhar para o commodity. Você acha que realmente vai diminuir ou vai aumentar esse preço do commodity? Não tem como a gente prever futuro, mas você tem que olhar se está nos preços da mínima, se está nos preços das máximas. Se estiver nos preços das máximas, lembra o tanto de casa de análise que mandava você comprar Vale quando ela estava custando 120, que o minério de ferro estava 220 dólares, hoje está 97. Então, na máxima, nunca, nas máximas dos minérios, nunca faça seus aportes nas empresas de commodity. Você tem que fazer aporte em empresas de commodity quando está nas mínimas, que é o caso agora aqui da Petrobras. Então, abrindo a calculadora aqui, vamos pegar esse fluxo de caixa livre, que é 4,5 bi, e multiplicar por 4, que seria uma projeção conservadora. Ah, Léo, mas eu já sei que no segundo trimestre esse fluxo de caixa livre tende a ser menor. Por que ele tende a ser menor? Porque o fluxo de caixa operacional vai ser menor, porque o barril de petróleo está mais barato. Então, teoricamente, para manter esse fluxo de caixa livre igual ao primeiro trimestre, ela tinha que diminuir o CAPEX ou aumentar em muito a produção. Mas aqui eu vou considerar que ela vai diminuir o CAPEX ou aumentar em muita produção, e depois a gente brinca ali dentro da Word, tá? Então, daria 18 bi de dólares, vezes 5,63, que eu estou usando teoricamente aqui o mesmo câmbio, daria 101,34 bilhões. Então vamos jogar lá na Word, 101,34 bilhões de reais. E aí isso aqui seria o payout de 45%, porque aí agora eu estou olhando para fluxo de caixa livre. E aí a gente consegue ver qual seria o preço teto projetivo e a gente consegue ver qual seria a margem dessa empresa, teoricamente, a esses valores aí. Daria um yield de 11,05, que é o que a maior parte das casas de análise estão esperando, é de 10 a 12% de dividendo yield. Na minha opinião, esse preço teto projetivo aqui tá bem satisfatório, tem uma margem de 84%. Tem o seu risco? Lógico que tem o seu risco estatal. É lógico, por isso que tem tanta margem assim, que senão você não teria tanta margem assim não. Se fosse privado, você não teria tanta margem assim não. Ah, Léo, mas eu acho que vai cair mais ainda o barril de petróleo. E aí, você pode brincar aqui na Word. Você acha que vai cair quanto o barril de petróleo? Vamos colocar aqui que vai cair uns 10% o barril de petróleo, que aí a gente joga o barril de petróleo lá para os 55 dólares. Lá para os 55 dólares. E aí o fluxo de caixa livre vai cair lá para os 91 bilhões. Mesmo assim, a margem de segurança fica de 65. Então, para quem comprou a Petro aí aos seus 30 reais, aos seus 29,80, que grande parte dos meus alunos comprou, principalmente o pessoal ali que faz opções, né? Tô fazendo opções com Petro, você consegue me acompanhar, inclusive vai sair um vídeo nessa semana aí, onde a gente vai operar opções com Petro de novo. A gente consegue ganhar esses dividendos, ter uma empresa dentro da carteira que tem uma margem absurda dessa e ainda ganhar com dividendo sintético, né? Se você não acompanha o canal, meu amigo, se você não acompanha todos os vídeos do canal, aí eu só tenho uma coisa para te dizer. Sinto muito, porque aqui eu tô fazendo o máximo. Você tá perdendo à toa dinheiro aí, porque você tá pagando muito mais caro para aprender um MBA de dividendo sintético, né? Você paga 7 mil, 8 mil reais para aprender o MBA aí de dividendo sintético, e aqui eu te ensino de graça, basicamente. Você consegue. Então, projetando de maneira pessimista, ficaria aí nos R$52 de preço teto, e aqui projetando de uma maneira bem conservadora, mas não pessimista, né? Bem conservadora, com o petróleo caindo mais 5%, que na minha opinião não vai acontecer, tá? A gente poderia fazer aí o fluxo de caixa livre, já que a empresa tá aumentando sua produção, mesmo que o barril de petróleo fique mais baixo, a gente consegue um fluxo de caixa livre estável, basicamente. Mas vou colocar ali que vai cair 5%, tá? E aí a gente teria uma margem de segurança 74%, R$55 de preço teto. Vou clicar aqui salvar, já vai atualizar o preço teto aí para todo mundo que usa a Word.
Word. Você que usa o Word, se entrar aí na Petrobras agora, você já vai ver que o meu preço teto é de 55, a margem minha aqui você já vai ver, e aqui você consegue ver todas as premissas utilizadas, que é muito importante para você que está estudando, principalmente para você que está analisando a empresa, porque aí você consegue fazer a sua análise e comparar com a minha, né? Que é tudo que eu sempre sonhei quando eu estava começando a investir, queria fazer a minha análise e comparar com alguém que sabia mais do que eu, e eu nunca tive essa oportunidade, né? Nunca tive essa oportunidade. Você tem aqui essa oportunidade na Word, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na minha opinião, Petrobras a R$31 ainda é muito barato, Já desci muito a mão comprando Petrobras ali na época que tava 30 e 50, comprei muito ao preço de 31 também. Não acho que é um mau investimento, mas tem que dosar com o seu perfil de risco, tá? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.